E aí, galera do Conjunto Ceará, mais um podcast pra conta, compartilhando um pouquinho da vida dos moradores, dos empreendedores, das histórias dos empreendedores do nosso bairro, da galera dos influencers. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por compartilhar, por estar aqui mais uma vez acompanhando com a gente esse podcast ao lado do meu amigão Raizão. Muito bom. Cara, vou só te pedir pra... Aí, galera do Conjunto Ceará, não precisa gritar, a gente tá no estúdio, tem microfone, entendeu? Cara, depois o pessoal de casa tá acompanhando o podcast, o pessoal tá vendo que você tá fazendo bullying comigo, porque você sabe, rapaz, pra que isso, quem cara, acompanhou o episódio anterior sabe o que esse cara fez comigo. Muito boa noite, meu vizinho, que mora na primeira, na segunda, na terceira, na quarta etapa, no Genibaú, na Grande Portugal, na Grande Lisboa, no Bom Sucesso. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Conjunto Ceará Ordinário. Está no ar, meu chiclete. Miserável, rapaz. Não, tô brincando, cara. É isso aí. Obrigado, galera. Palma aí. Mas Muito o podcast bom. aqui tudo é ao vivo, aqui ninguém é profissional não, o pessoal aqui é pra compartilhar, conversar, né? É um bate-papo com amigos empreendedores, compartilhar um pouquinho da vida de cada um, pra gente conhecer um pouquinho mais, né? Humilhação nossa de cada dia. O que esse cara quer dizer agora é que se você ainda não é inscrito nesse canal, aqui embaixo dessa tela quadrada do seu YouTube, tem um dedinho assim, você clica nesse dedinho para a ferramenta entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Do lado dele, já quase no final aqui do quadrado, tem um sino. Clica nele 2 vezes para a ferramenta entender que você agora está inscrito e quer receber o nosso próximo vídeo. Tá bom, Faustão, não era isso que eu queria dizer, não. Eu queria dizer, porque realmente agradecer o pessoal que compartilha, que realmente nos dá essas audiências, que a gente precisa dessa audiência de vocês para realmente a ferramenta, né, do YouTube entender e compartilhar com mais pessoas e a gente conseguir trazer mais convidados, contar um pouquinho mais da história, né? E a gente tá com um convidado hoje muito bacana, né? Aqui Muito no nosso massa. bairro. Inclusive, se você veio pelo nosso convidado de hoje, por favor, se inscreva nesse canal, ajude esses 2 senhores aqui, que eu preciso pagar 2 pensões. É isso aí. Vamos lá para os nossos patrocinadores. Bora sim? Auristela Supermercado, onde você encontra os melhores preços daqui do Conjunto Ceará e de toda a Fortaleza. Lá eles têm hortifruti, tem carne, tem tudo que você imaginar para sua casa com preço justo e barato é na Auristela Supermercado. Eles estão passando agora na unidade da Sargento Barbosa com uma baita de uma reforma, vai fazer uma reinauguração. E você que não conhece ainda, pode ter certeza que lá tem o melhor preço aqui do Conjunto Ceará, é na Auristela Supermercado. Vá lá conhecer. Tem uma padaria também que o Rai ama ir lá comer lá e se deliciar das melhores e das deliciosas comidas do Auristela Supermercado. Faça Imóveis, quer comprar, vender, alugar o seu imóvel. Todo dia tem gente perturbando a gente no direct. Olha, eu quero morar no Conjunto Ceará. Olha, eu quero mudar de casa. Olha, me indica aí onde é que tem uma casa maior, uma casa menor. Conta com a Face Imóveis, com certeza eles têm lá uma ideia legal para te ajudar. A equipe da Face Imóveis está lá pronta, preparada para te indicar o melhor imóvel no Conjunto Ceará. Comprar, vender, alugar, fazer tudo que você precisar. Face Imóveis, estamos junto demais. Ponte da Tapioca, onde você encontra os melhores lanches aqui do Conjunto Ceará, é no Ponte da Tapioca. Lá eles têm bolo, buruaca, tudo que você imaginar em termos de lanche é lá no Ponte da Tapioca. Tem um bolo delicioso, tem a tapioca, tem um waffle, tudo que você imaginar. É no Ponte da Tapioca. Eles ficam na Alanis Maria, Avenida Alanis Maria, número 1380. Procure lá, recomendo que se você for lá conhecer, você não vai se arrepender. E a Trevo? Trevo Lavicar. Eu vou repetir mais uma vez esse programa. O homem que não quer problema com ninguém, ele tá com o cabelo cortado e o carro lavado, não quer guerra com ninguém. A Trevo Lavicar que fica ali na Avenida L, do lado do terminal. Se você não mora no Conjunto Ceará ou não conhece a Trevo Lavicar, papai, você tá perdendo, porque o seu carro tem um tratamento especial na Trevo Lavicar. Polimento, lavagem, sempre o quê? Como é o nome? Higienização, vitrificação. Vitrificação, esse é o nome que eu sempre esqueço. Vitrificação, que você precisa fazer no seu carro, lá na Trevo Lavicar você encontra os melhores serviços. Muito e galera, massa. e você que quer ser um patrocinador, né? A gente tá com vagas abertas para patrocinar o nosso podcast. Então, entre em contato com a gente através do Instagram ou através do nosso CC Ordinário, né? Da nossa página lá, que o pessoal vai estar atendendo, a produção, o pessoal que trabalha lá pelo Instagram, vão estar lhe atendendo, vão estar passando as informações. Então, vem ser um patrocinador, nos ajudar aqui cada vez mais a levar essa galera para o YouTube, contar um pouquinho das histórias, né? Compartilhar com vocês aí. Muito massa. É isso aí. Bora lá, agora sim? E aí, vamos lá. Agora sim, valendo? Valendo, o nosso convidado de hoje é um professor, uma pessoa que realmente veio abrilhantar aqui, contar um pouquinho da história, contar um pouquinho como é as resenhas, né, da sala de aula, com a gente aí de casa, com vocês aí de casa. Então vamos aplaudir o nosso convidado, Renato. Ahô! Renato, professor, meu irmão,
Me diga aí como é que sua história com o nosso Conjunto Ceará, compartilha aí com a gente aí, como é que é ser professor aqui dos nossos alunos do nosso bairro aqui, como é? Cara, gente, primeiramente, obrigado pelo convite, certo? Eu sou morador do bairro há 31 anos, entende? Desde que eu nasci, poxa, falei a minha idade, né? Mas é isso, 31 anos no bairro, sabe? Eu sou fã desse bairro, amo esse bairro onde eu fui criado, né? Minha avó veio do interior pra cá com meu avô, então criou os meus tios, meu pai e tal. Conheceu minha mãe e me criou. Então eu estudei em quase todas as escolas aqui do bairro também, certo? Estudei ali no Franklin Gondim, vocês devem conhecer, tá certo? Estudei no João Paulo II, professor Ivan, depois o V7, depois o Liceu do Conjunto Ceará. E aí vem esse amor pela educação, cara. Por passar em tantas escolas assim, esse amor em mudar vidas através da educação. Então, fui fazer teatro na UFC, que eu sou licenciado, então me dá licença para ensinar artes. Então, a minha caminhada na educação, mas ela não começa na própria sala de aula em si. Ela começa na igreja, bicho. Certo? Então, assim, também participava de uma comunidade cristã aqui no Conjunto Ceará, onde a gente começava a ensinar as coisas na igreja mesmo. Então, eu ensinava tanto teatro na igreja, como os ensinamentos bíblicos e tudo. Então, veio aquela paixão de estar sempre ali à frente e de ensinando as pessoas. Daí, eu tenho que fazer teatro, que foi o amor que eu tive dentro da igreja. E aí, juntei o útil ao agradável, né? Fui para a parte da educação. E hoje, né, eu estou professor em algumas escolas aqui do bairro. Uma delas, uma escola que eu sou apaixonado, que é o CEAM, que é o Evandro Aires de Moura. Sim. Sou muito apaixonado. É um marco, né? O CEAM aqui no Conjunto Ceará. Referência antigão, né? O Robson teve aqui, Teve. né? A gente quer também trazer futuramente, quem sabe, a Tirinete, né? Quem sabe que ela vem, né? Contar um pouquinho da história. Mas ali tem história pra contar, viu? Tem história pra contar. E eu sou fascinado por essa escola porque ela me permitiu, né, fazer um trabalho artístico, né, dentro da escola. Porque, assim, a gente sabe que a arte é desvalorizada nesse país. Não só nesse país, né? No mundo. Mas é muito nesse país. E aí você ser professor De artes, de cara. artes. Porque, rapaz, assim, pelo menos na minha geração ali, quando a gente estudava, o pessoal, eu gosto da matéria de matemática. Eu gosto, né, de português. Eu gosto de políticas, né? Isso aqui deve ser a parte de políticas aí. Então, assim, você, pra parte de artes, é um pouco mais, assim, cara, que é específico, né? Como é que é lidar com essa parte assim, cara? Primeiro, matemática tem quase 6 horas aula na semana. Eu tenho 50 minutos, eu tenho 1 hora de arte para te convencer que a arte ela é importante na semana, certo? Na semana, eu tenho só 1 horinha. Enfim, então é difícil, gente. Não é fácil. Mas como eu sou tão apaixonado pelo que eu faço, apaixonado mesmo, porque eu não encaro a sala de aula apenas como uma profissão, mas hoje eu encaro como missão. Hoje eu encaro como missão de vida, né? E a arte, ela traz pensamento crítico, a arte, ela traz mudança de vida, mudança de hábitos, mudança de mentalidade, faz com que a pessoa se enxergue no mundo como uma pessoa pensante, contribuinte, certo? Então tem todas essas camadas. E quando eu vejo que eu estou ajudando esses meninos, essas meninas a serem pessoas melhores para a nossa sociedade, então eu vejo que a minha função ela vai muito mais além do que um professor de matéria. Professor ali que está naquela sala de aula, naquele metro quadrado, apenas para despejar conteúdo. Não. É porque tem um certo preconceito com essa parte da parte da arte, né? A gente vamos botar um pouquinho lá pra gente, sei lá, alfabetização, primeira série, né, tal, que é muita questão da parte ali da pintura, de você entender aquela parte da história da arte, né, e tudo mais. Então, assim, para você conseguir tornar, né, isso criativo e fazer desejo no cara, no menino, do fundamental até o ensino médio, não sei se tem o ensino médio, né, a parte de artes, como é que tu faz essa pegada aí? Pra ser ator também é parte de artes? Não, né? Pronto. Aqui no Ceará, né, não tem bacharelado. Sim. É só licenciatura em teatro. Então, tem os cursos específicos na cidade que eu posso fazer para poder ser ator, né? Vila das Artes, o Teatro Zé de Alencar, mas faculdade só tem licenciatura, certo? Na dança, a dança já tem bacharelado. Eu posso fazer dança sem querer ser professor. Sim, né? Eu posso sim. aquela parte mais artística, mas o teatro não. Então o curso, ele engloba tanto a licenciatura como
né, a parte artística. Agora tu me pergunta como eu faço para poder fazer os meninos se interessar por arte. Ixi, gente, é uma mágica mesmo. Mas eu falo muito para eles assim, eu não consigo separar arte de vida. Então, antes de eu chegar lá na sala de aula e falar assim, ó, arte, né, e tal, botar ali os filósofos, botar os artistas, os meninos, eu tenho que entender que eu tô lidando com vidas. E que cada meninozinho daquele tem uma história. E ele pensa de um jeito diferente. Ele pensa diferente. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, eu tenho que tomar cuidado com o que... como eu me importo. Às vezes, até se ele não tem um espaço democrático em casa, ele quer usar as ideias dele na escola. Justamente. Ele quer usar com todas as armas que ele puder. Né? Então, eu vou lidar com aquele menino que... Porque, assim, você falou do ensino médio, né? Eu dou aula para ensino médio. Do primeiro ao terceiro ano. Certo? Agora que eu peguei umas turmas no fundamental, mas o meu público-alvo é o ensino médio. Então, eles são acostumados a pintar Papai Noel, né? Não? Bota o algodãozinho ali. Mano. Então, quando eu chego no primeiro ano apresentando as camadas da... Desativou uma memória afetiva aqui, minha antiga, que esse negócio aí, ó. Ney, também tem aquele negócio de você enrolar, não sei aqui, né? Lá no Piauí tinha aquele negócio de enrolar o jornal pra fazer descanso de panela também. Sim! Com então, feijão, com macarrão também colava lá com a cola, mas... Aí eu chego na sala de aula, aí eu venho trazendo pensamento crítico, trazendo literatura, história da arte, do princípio lá dos homens pré-históricos. Do primeiro ano, professor, a galera deve chegar na primeira aula e dizer assim, cadê? Eu vou pintar o quê, né? Eles perguntam, mãe, cadê o lápis de cor? Aí E como eu não consigo, como eu também sou artista, depois eu vou falar um pouco sobre essa parte da minha vida, mas como eu sou artista também, eu não consigo chegar na sala de aula e blá, 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 sabe? Não, eu sou muito performático. Então, eu chego na sala de aula, se é para trabalhar sobre performance, eu trago uma performance, sabe? Eu quero que ele também, como eu posso dizer, olhe a arte e observe o cotidiano dele também. Porque eu não posso chegar no menino, os homens pré-históricos, distante, eu tenho que trazer também algo que eles vivenciem, certo? Então, quando eu trabalho a arte pré-histórica, cara, tem grafite. Grafite também é uma expressão artística. Aí começa a trabalhar essa questão da arte da rua com eles e começa a conversar. Os meninos piram. Quando eu vou falar sobre música, a música ali mais clássica, eu trago um trap, um rap, que são linguagens deles, né? E aí começa a questionar também, porque o que eles gostam muito de brincar com a minha cara, né? Eles falam assim, mas isso aqui é arte, Renato. Mas isso aqui é arte, esse negócio é arte. Eu falei, cara, vamos lá. Aí eu pego uma música, sabe aquela música que é paia, vou colocar esse termo aqui, paia. Bota uma música paia pra eles escutarem. Olha, essa música aí, gente, eles... Renato, é muito ruim de escutar. Mas música é o quê? Arte. Então, vamos pensar. Essa música não é legal, certo? Essa música fala sobre coisas terríveis da vida, mas é música. Então, tu começar a ter um pensamento crítico pra dizer o que eu quero e o que eu não quero escutar. Entende? Se tá aí, se tá no YouTube, se tá... exposto, eu tenho que ter pensamento crítico, cara. A intenção da arte é exatamente essa. É despertar o teu sentimento crítico. Justamente. Massa, bacana, sabia não. E a música também traz isso. Traz. Ela é feita para isso. E no mundo de hoje, que eu brinco isso, com o mundo contemporâneo, tudo pode ser arte? A eles, não sei. Não, porque tem música ali que fala sobre assuntos muito pesados. Hoje, no mundo da ostentação, as músicas têm trazido isso, né? O que eu posso ter, o que eu posso ter, o que eu posso ter. E começa a colocar ali também até o corpo das meninas em jogo, né? Aquela coisa assim. E eu trago para a sala de aula o contemporâneo. O que é isso, gente? É isso. Mas se eu quero escutar isso, sabe? Se eu quero que o meu filho escute isso, sabe? Se eu quero... Enfim, mas a arte tá aí jogada. Tá lançada. Aí eu trago várias temáticas pra sala de aula. Porque a sala de aula é um mundo, cara. É um mundo, entende? A gente pensa que quem tá naquele cubículo ali, mas não, é um mundo. Eu quero que eles saiam cidadãos pensantes. O que eu posso, o que eu não posso fazer, o que eu quero, o que eu não quero fazer. Não só com mais uma massa, né? Só mais seguindo ali, não pensando sobre. Eu brinco muito com eles. Quando vocês forem lá na França, visitar os maiores museus,
vocês vão chegar e dizer, nossa, a obra de arte aqui eu vi na aula do Renato, né? E eu vou saber ali, refletir. Eu posso falar que uma besteira, mas eu também posso falar algo mais culto. Mas tu chega a conversar com ele sobre as escolas de artes e tudo mais também? Sim. Porque isso é bacana, porque eu só fui ver isso na faculdade, porque eu fui entender um pouco desse universo. Eu acho que a gente achou um aluno que gostava de arte. Viu? Eu tava... Rapaz, o Elton Que tá... massa, né? Nosso produtor aqui, viu, menino, Cara, desenrolado, viu? Eu sou músico, gosto de ler, gosto de uma porrada de coisa que envolve arte. Que eu gosto massa, disso. pô. Olha aí. Eu percebi, passava que por massa. toda disciplina. Eu sempre Mas gostava de português, matemática, de sempre, arte, sempre. puxia. Eu, matemática, mas eu respondia rápido, cara. 2 mais 2 ou 5, mas era rápido. De novo, pelo amor de Deus. De novo isso aqui, mano. Aí, de novo. Mas, pô, macho, o nível intelectual. Professor! A gente tava no nível intelectual, tipo assim, a gente tava chegando no Museu da França, irmão. A gente, do nada, a gente... Mas é isso mesmo. Não, isso aqui não é arte, isso é imoralidade. É arte, né? No podcast ele fez a mesma piada, vai fazer Já a gente já tá com É quase 20 o episódios. contexto coube aqui falando. Não, Pensando que a gente gostava, né? Eu gostava muito de matemática. não, pelo amor de Deus, mano. Aí quando tu vem pra mim e fala assim, como convencer os meninos, né? Primeiramente, cara, eu sou amigo deles. Claro que eu sou professor antes de ser amigo, porque quando eles vêm assim e querem misturar as coisas, Peraí. professor, peraí, rapaz. Peraí, rapaz. Mas eu sou muito assim de entender eles. Tem um menino lá que chegam, gente, os meninos não são robôs, ainda mais a galera dessa geração. Não são robôs. Então eles chegam, às vezes eles estão de saco cheio. Aí eu vou chegar lá, o museu de não sei o quê. Calma, eu vou ver. Claro que eu também não vou deixar de dar a minha aula, tô ali sendo pago pra isso. Mas eu vou entender o que é essa sala de aula. Entender eles. Eu chego, ei, cara, e hoje não, Eles sempre falam, não, tio, tô não, ó. Briguei com o pai, eu briguei com a namorada. Os problemas dos adolescentes são grandes pra eles e a gente pensa que não são. Sim, porque nós somos adultos, isso. né? Aí pra gente, é besteira. Não, não são besteira. Pra eles, pra gente não era. Não era grande. Então eu entendo que aquele cara ali não tá tão bem. Então, ei, cara, fica mais na tua aí, então, de boa. Não vou pressionar ele ali. Tá hora ele entra na minha aula. Tá? Na outra aula ele me agradece. E aí eu conquisto o aluno. Cara, conquistou o aluno? Ele já vai ficar esperando pela aula da próxima semana, né? Conquistou o aluno, nem que ele não goste da tua disciplina. Ele vai te ouvir. E eu acho que nos dias de hoje, nós professores, cara, a gente tá tentando conquistar. Porque é uma luta diária com o celular, luta diária com tantas coisas que o contemporâneo traz pra gente ter que competir. Essa fala aí me lembra do podcast do Robson, né? Que é a mesma coisa que você falou em questão dessa parte da atenção, da tecnologia, né? Que hoje em dia a luta dos professores e ali o aluno tem tudo na palma da mão. Então, você prender aquela atenção do aluno na sua aula, meu irmão, com a guerra com o celular, o Robson também comentou num podcast, né? Que a gente teve aqui sobre isso, sobre essa guerra com a tecnologia, né? Que vem para ajudar, mas também vem para atrapalhar, né? Antes da lei, né, eu já utilizava bem mais. Eu tentava usar aquilo a meu favor. Cara, já tô com isso aqui na sala de aula. Se eu ficar entrando Batendo em de combate, frente é batendo pior. de frente, eu tenho 50 minutos, gente. Eu vou dizer, eu tenho 50 minutos. Se 20 eu E ficar passa pedindo assim, não piscar, né? 25 tu tinha que convencer. pra convencer. Não. Então eu utilizava muito, aula de fotografia, né? Aula para eles escreverem algumas coisas, eu usava bloco de nota do celular. Ei, pega aí o WhatsApp, escreve isso aqui. Tentava. Agora com a lei, né? Ficou bem melhor em algumas escolas. Óbvio, né? A gente não pode também globalizar, né? Eu tô falando aqui no Evandro, Luciano. Nossa, melhorou assim consideravelmente. Agora eu tô a atenção dos meninos, né? Eu acho que foi uma pegada legal do Camilo em relação a essa parte, né? O apoio com a família. Agora sim, quando eu levo para a escola pública, eu já tenho uma outra visão, porque, enfim, tem ensino integral. Tem essa parte de lecionar para a escola particular e escola privada tem grande diferença? Gente, tem uma diferença hoje enorme. Surreal. Se antes da pandemia Exemplo, assim, já de que, tinha... como assim? Cara, eu vou falar uma coisa bem séria para vocês. Vou falar da pandemia.
Estrutura é o básico. Pronto, Não, estrutura sim, é o- não, é, nem... Mas vamos lá, antes da pandemia já tinha uma discrepância ali, certo? Mas na pandemia, algumas famílias não tinham condições de ter aula online. Primeiro, casa, um ambiente. Na particular, a maioria dos meninos já tem seu próprio quarto, seu internet próprio também, né? internet, tablet. Na pública, devido à questão da desigualdade social, não tinha. Não tinha um computador, internet, um local. Eu dei aula, lhe juro, para aluno na pública que ele usou o banheiro dele para assistir, que era o local mais silencioso da casa. E no meio da aula, a mãe batendo. Sai daí, isso aí não é importante não. Meu Deus do Eu céu, ouvi cara. briga, eu ouvi confusão, eu ouvi tiro, certo? Então, A imagina realidade, isso. né, daquele aluno da escola pública, É. né? Então ele perdeu aqueles anos da pandemia. No médio. Agora imagina no fundamental, onde eles não tinham praticamente aula online, era só atividades domiciliares. Então essa galera passou de ano e foi para o ensino médio. Então chegou lá uma galera Muito prejudicado. muito prejudicada. Entende? Então, assim, a diferença é muito grande. E ficou bem maior. Aí vem esses casos como... Aí vem esses exemplos como a questão de estrutura física, né, da escola. Bem que a gente está com escolas padrões MEC muito boas, né? Mas tem outros tipos de estruturas também que demandam financeiro, né? Então, numa escola pública, quando quebram as coisas, numa escola particular, conserta rápido, porque o pai tá pagando, né? É. A minha No público, esposa, não. minha esposa, a sala dela, ela é professora da rede municipal. E teve um problema no ar-condicionado. Foram uma semana e meia. Uma semana e meia sem ar. Numa sala que você não tem janela, você tem 2 vitroros. Então era um ventiladorzinho ali que deu. Os meninos bateram, quebraram também. Então, uma semana e meia sem nada. Daí você tira. Se é numa particular, tipo, horas Horas já tá dá. resolvido. É, Público não. Aí você tem que abrir chamado pra não sei o que, pra levar não sei pra quem, pro fornecedor conseguir alguém pra ir lá pra resolver teu problema. Então, E nós temos professores muito bons nas redes públicas, Sim. professores doutores, sabe, mestres. Praticamente, às vezes, tem mesmo professores que são da particular, que são da pública, mas que estrutura estão oferecendo para os professores? Né, tem professores adoecidos dentro da rede pública também, adoecidos com essa questão. Gente, as salas quentes, nem todas são climatizadas, então os meninos... E o ensino integral, imagina você passar o dia na escola com 2 ventiladores na sala. Meu Deus do céu, Você cara. imagina. Eu fico com dó no meu coração. E ainda eles têm que estar fardados, viu? É calça, sapato, luz. Imagina o dia todinho, né? Numa sala quente, né? A gente já fica assim, nosso dia a dia. É um Então, absurdo. assim, como você falar, a diferença é muito grande. E aí eu tenho que fazer o menino querer estudar ainda mais, certo? E temos meninos, gente, muito bons na rede pública. Talentosíssimos. Tô falando da parte da arte, certo? Assim, tem meninos que cantam divinamente bem, tem meninos que tocam divinamente bem, sabe? Mas a gente tá perdendo muito essa galera para a guerra às drogas, sabe? Eu tenho que falar aqui sobre isso, porque senão, né, não seria eu também, gente. É, e todo professor, de uma certa forma, tem essa experiência e convive com isso, né? Porque o cara, ele leciona para vários tipos de alunos que tanto é escola pública, escola particular e passa por dificuldades, né? Como você mesmo falou, assim, isso é importante falar para o pessoal de casa para ver a realidade, para a gente muitas das vezes vê aquela parte ali da escola ali, mas existe uma realidade, que essa realidade é como se fosse uma crítica construtiva, não que está aqui denegrindo a imagem, mas está aqui mas falando sobre uma crítica construtiva, né? Para as pessoas acordarem, entenderem que nós precisamos mudar e essa criança é que vai fazer lá na frente o nosso futuro, né? Que vai nos orientar no futuro, ser um doutor. Então eles aqui, eles na ponta, possivelmente, se não tiver essa qualidade de ensino, eles vão ser prejudicados lá, né? Vão ser. E eu acredito muito que a gente é formador de sonhos. Sim. A gente inspira essas crianças, esses adolescentes. Cara, quando eu chego para um menino e falo assim, o que é que tu quer ser? Sabe? Ela pensa assim, o que é que eu quero ser? Tem jovens que não tem perspectiva de vida. Não tem. Tem que falar, eu quero só sobreviver.
Nossa, não acredito. Já falaram pra ti? Isso é Meu pouco, irmão, né? cara, Isso isso é o que é- eu já escutei. Escutei muita coisa. Por isso que eu digo assim, não, na particular, né, existe sim uma questão da família. Eu tenho outros tipos de problemas na particular, que a gente pode citar aqui também. Mas essa questão de perspectiva de vida é mais avançada, porque a família, há uma cobrança da família, né? Sim. Cara, tu precisa estudar. Cara, tu tem que fazer tal curso. Tô pagando Cara, eu tô pra pagando você. isso. eu tô Geralmente o pai ou a mãe investindo. já tem um curso superior, Já. então fica até mais fácil da pessoa identificar, do adolescente identificar o que ele quer, né? Aquela história do filho de peixe, peixinho é, né? É mais ou menos E isso. outra, então eu te dou. Existem as suas exceções, claro. Existe, ó. E existe também, tipo assim, uma estrutura na particular que eu. Cara, tem aula de socioemoção, bem que na pública também tem, mas tem um psicólogo aqui, sabe? Os meninos vão lá, sabe? Tem, sei lá, enfim, tem várias estruturas Tem um ali. suporte, um né, particular, né? suporte que os meninos ali têm, que na pública, infelizmente, não tem. Na pública, eu não sou professor, só professor de artes. Eu sou professor de disciplina que eu amo, que é projeto de vida. Né? Eu me Tem apaixonei, essa cara. disciplina, né? Agora. Na integral, que é Entrou no, agora. faz um tempinho ali, desde acho que 2017, 16, por aí. eu E ela acredito. fala sobre o que? Essa disciplina? Ela trabalha as práticas sociais, ela pesquisas e práticas sociais. Né? Eu sou apaixonado bem por essa disciplina. A gente trabalha muito. Mas assim, no primeiro ano trabalha a escola, o aluno na escola. Segundo ano, aluno comunidade. Terceiro ano, aluno mercado de trabalho. Então, eu tenho 4 horas aulas na semana para poder falar sobre família, sobre saúde, sobre o meio ambiente, sobre o aluno. Eu passo 2 bimestres falando sobre o eu, identidade com eles. 2 bimestres. Quem sou eu, sabe? Quem sou eu na minha casa, como são as relações com meu pai e minha mãe, entende? Minha família, que a maioria... Isso a gente vê muito no empreendedorismo. O eu cego, o eu... são 4 eus, né? Tipo assim, o eu que a outra pessoa vê, né? O eu que eu vejo, o eu que, né, tem eu não tô lembrado aqui os eus, né? Mas a gente vê muito essa parte do empreendedorismo, né? Na parte empreendedora. Sim. Depois eu trabalho científico com eles. Aí eu vou para eles escrever o que eles pensam, né? E algo trabalho científico. Eu só via na faculdade. Gente, eu sofri tanto. Eu cheguei na faculdade, eu não sabia fazer um trabalho científico. E já nessa disciplina, a gente faz com que os meninos consigam escrever ali nos laboratórios de informática que tem, né? Então, assim, tem também coisas muito boas na pública que fazem com que os meninos pensem e reflitam sobre eles, sabe? E nessa disciplina eu consigo, sabe, entender que os meninos não são só mais um número na sala de aula. E eu consigo fazer com que o menino fale, Renato, eu quero sair dessa vida que eu tô. Essa vida aqui eu não quero mais pra mim, não. Porque eles falam abertamente o que eles fazem às vezes, né? Até às vezes eu digo, gente, eu não quero saber, porque, enfim, como é que o professor fica? Quem que cuida de mim? Né? Quando eu sou bombardeado de informações, cara, quem cuida de mim, né? Mas é isso. É bem difícil, mas a gente tá... Você falando sobre essa parte aí, sobre quem cuida de mim, né? Me lembrou não sei se vocês viram, sobre um vídeo numa rede social, passou muito. Um professor, acho que ele era até chinês, tal, na parte do Japão, ele antes de entrar na sala de aula, ele assim, triste, né? Aí ele abre sorrisão, aí entra na sala de aula. Então assim, o professor muitas das vezes, cara, ele tem que levar para aquela criançada que muitas das vezes, como você falou, não tem culpa, né, de todo o sofrimento que vem passando, às vezes da desigualdade social, às vezes de viver numa família, né, que não tem preparação. Então, o professor, ele vai lá para fazer essa parte, fazer a criança sonhar, né? Fazer a criança, ela construir e pensar numa nova história de vida, que você mesmo falou, tem uns que não tem nem essa identidade, né, não consegue nem ter isso, nem pensar nisso, nem sonhos, né? Aí já falando da particular, tem essa estrutura toda, só que tem uma pressão, às vezes, nos meninos que eles não estão preparados ou não conseguem ainda lidar, né? De ter, talvez, um sucesso que os pais têm. Entende? Financeiro. E, às vezes, os pais colocam uma perspectiva no filho de faça o que eu quero. E a maioria da luta particular é essa do menino. Mas eu gosto disso aqui, pai. Mas o pai, mas isso aqui não dá dinheiro. E o menino, mas eu gosto. Mas meu filho, vá para esse lado aqui. Aí tem vários meninos querendo fazer medicina. Vários meninos querendo fazer engenharia que não gostam nada da área.
Por conta da pressão por dos conta pais. da pressão dos pais. E eu entendo a questão também dos pais. Cara, eu tô investindo nesse menino, ele tem que realmente, né? Isso aí, como lidar com isso aí? Como é que o professor lidar com essa situação? No caso, tem que conversar com o pai, é com o aluno para mostrar pro pai, ou tentar convencer o aluno. Como é que... É difícil essa situação, é bem complicado isso Deixa aí, pra viu? coordenadora. Ah, vai, eu pensei que ele ia falar aqui, rapaz, eu faço não, ele, rapaz, não. A minha parte até aqui, essa Meus parte aí que os coordenadores. faz aí. Meu coordenador assistindo, ó. Não, lá no público é mais tranquilo porque eu sou PDT, é professor diretor de turma. Aí eu consigo lidar com os pais. Sim, Mas no particular, quem lida mais com essa questão dos pais é realmente a gestão. Entende? Então eu passo muito para eles, né? Enfim, passo, olha, esse tal aluno aqui tá com essa dificuldade, tá meio triste, porque, enfim, tá sendo muito pressionado. Quando chega no terceiro ano, que é Enem, meu filho, esses meninos piram, sabe? Piram. pressão muito grande, né? Para passar no vestibular. Só que a minha conversa sempre vai num encontro assim, cara, tu só tem 17 anos. Calma. Calma. E que bom que tu tem um privilégio do teu pai te ajudar. Sabe que se você não passar, você pode fazer um cursinho se o pai ainda conseguir arcar. Ou muitos vão para uma particular. Mas você tem essa estrutura da família, então calma. Primeiramente é você e sua cabeça. Aí o colégio às vezes indica terapia, enfim, né? Fala com a família, conversa, certo? Mas tem muito disso. Os meninos, às vezes, têm uma carência emocional, né? Muito grande também na particular. Que faz com que o rendimento escolar deles venha cair. Entende? Então, quando eu falo assim, sim a diferença entre o público e o particular, mas são pessoas. E pessoas com seus problemas. Todo mundo tem seus problemas. Né? E mais uma vez, eu estou numa sala de aula com pessoas, não com robôs. Então, mas essa é a minha visão, tá, gente? Tem os professores que têm outras visões, Sim, mas essa é a minha visão. sim. Porque eu acho que a arte também traz esse pensamento. Entendeu? Quando eu fiz a faculdade de teatro, eu digo que eu fiz a faculdade de teatro primeiro pro Renato, para eu me conhecer, entende? E eu falei, cara, quando eu for professor e estar na sala de aula, eu quero trazer isso pros meus alunos. Quero que eles se sintam bem na sala de aula. Quero que eles gostem. Eu quero que eles se abram, que eles falem, entende? Mas eu sei que também é um caminho muito difícil, porque como a gente estava conversando aqui agora, quem cuida de mim? Mais uma vez, né? Os meninos chegam cheios de problema. Teve um dia que eu cheguei em casa, galera, parece que jogaram uma bomba em mim, porque eu lutei por um aluno até o fim, e esse aluno acabou se perdendo no mundo das drogas e, enfim, essa violência da vida, e eu me cheguei arrasado. Para mim parece que eu não dei certo na vida. Me senti destruído, fracassado. Porque a gente se envolve tanto na vida do aluno, às vezes, é errado, gente, mas não tem como, cara. Eu ia te perguntar agora, como é que é essa relação do professor fora da sala de aula quando encontra alguns alunos com esse dilema, com esses problemas em si, né? Cara, é muito difícil. É muito difícil, porque, tipo, eu já encontrei alunos em outros bairros que eu já dei aula, né, sendo aviãozinhos. Sabe? Compactuando com o mundo do crime. Porque ali era o... Quando eu vi, cara, pra ali... Era o que ele tinha e Era o que ele... ele tinha, cara. Teve uma hora que ele ficou sem opção, digamos Sem assim, né? opção. Certo? Então, assim, quando eu vi, meu mundo desabou. E a escola tem um desafio muito importante nessa parte de conseguir fazer com que o aluno ele se conecte com a escola e não tenha repulsa, né? Não crie essa repulsa de, infelizmente, ir para essa parte mais dolorosa da vida, né? Cara. E entender também que, tipo, esse discurso que eu tô tendo aqui, tem vários companheiros, amigos meus que não tem. Fala, não, a escola não é uma ONG. Meu trabalho aqui não é esse. Meu trabalho aqui é chegar e dar o meu conteúdo. Ok, eu não vou julgar o colega, porque eu sei que ele se formou para dar aula da sua Pra disciplina, isso, né? para isso. Mas, gente, eu não consigo ficar alheio às situações. Tanto aqui no particular, que tem também os meninos com os problemas internos, enfim, externos, quanto no público. Eu não consigo ficar alheio. Rapaz, a gente tendo professor Renato. a gente tendo professor de arte aqui me faz ter uma visão totalmente diferente como a minha infância, né? Porque assim, a nossa visão que a gente tem quando eu fui adolescente
e tive essa parte de estudar, né, no ensino fundamental, no médio, a parte da arte eu via só aquilo lá que você falou, a parte de desenhar, a parte de falar um pouco sobre a arte mesmo contemporânea, né, essa coisa assim. E vendo por esse lado que você, como professor, tá nos mostrando, entrando mais ao a fundo, cara, como é importante, né, essa sua profissão. Cara, muito legal, muito legal. Aí, Professor, e o retorno também, quando você encontra um aluno e diz assim, professor, deu certo. Já teve esse caso também? Cara, teve. Eu vou Conta ter pra que gente falar, essa né? experiência, por favor. Eu tô velho. Teve sim. Teve alunos que já passaram no vestibular e falaram assim, ó. Ei, aquela questão lá de artes, eu acertei. Foi decisiva pra mim, pra eu entrar. olha aí. Né? Mas também, gente, eu vou dizer pra vocês, uma das minhas maiores vitórias foi quando um aluno que tava perdido na vida, viu? Mundo do crime, enfim. Conseguimos salvar ele no quesito do estudo, né? Uhum. Ele conseguiu terminar o ensino médio e eu vi ele no emprego. Emprego simples, mas você não tem noção. Pra mim, foi como se ele tivesse passado em medicina, Olha aí, cara. sabe? Porque o que aquele menino fazia ali na pré-adolescência dele era uma sentença de morte pra ele. Sentença. E quando eu vi ele ali, com a família, sabe? Trabalhando, tendo sua casinha, suas coisas. Rapaz, eu me senti tão realizado, sabe? Ok, que eu também não sou muito daquele lance assim, professor por amor. Não, professor também tem que viver, viu? Certo? Tem. Mas, cara. Professor, tem conta pra pagar. Tem conta pra pagar. Mas é de uma fundamental importância quando você vê, poxa, deu certo. Realmente aqui a dor de cabeça que eu tô tendo aqui deu certo. Quando eu vejo os alunos, né? Tinha um aluno meu que se formou esse ano, uma leva de alunos que se formaram esse ano. O UFC, sabe? Nas particulares também, não importa, enfim. Eles conseguiram, né, esse sucesso e estão aí. Teve um também que já me prometeu também algumas coisas assim, que ele é dentista, sabe? Pois pronto, eu faço eles fazem algumas promessas pra mim. Cara, você vai ser médico, faz algum procedimento pra mim, né? Brinco com eles, né? Advogado eu precisar e tal, brinco muito com eles. Mas é só questão mesmo de entender que como é massa o nosso trabalho quando dá certo. Quando dá certo eu fico muito triste, mas quando dá certo, cara... E é uma profissão, Amém. infelizmente, tão desvalorizada, o professor, né, cara? O professor em geral em si, né? Que, queira ou não, é onde não vai criar nova futura geração, né, do nosso país. Que vai ensinar, que vai passar o conhecimento à frente, né? Cara, E, professor infelizmente, tá em tudo. Tá em Tá em tudo. tudo. E o professor também, ele não consegue, como eu sou um produtor de audiovisual, eu tenho esse estúdio, mas quando eu termino a minha jornada, eu desligo as luzes, desligo os equipamentos, fecho a porta, vou embora, é outra pessoa lá fora. O professor não consegue fazer isso. Porque o professor, quando ele chega em casa, ele vai falar alguma coisa para a aula dele no outro dia, ou então ele encontra um aluno na rua, ele vai trocar uma ideia com aquele aluno, ele vai tentar ver como é que tá a vida dele, porque ele não consegue, é dele, é do professor isso. E é isso que a gente acha que está desvalorizado. O professor não recebe por isso. Ele recebe apenas por aquelas horas que ele está na sala de aula. E ponto. Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia, jurei mesmo pra mim mesmo, que eu não ia levar trabalho pra casa. Não tem esse que não precisa. Eu sou esposo de um professor, eu sei como é que funciona o jogo. Não tem como, não tem como. Eu tava mesmo ontem bolando algumas coisas, porque você faz seu planejamento anual, mas tudo muda porque são pessoas. Às vezes eu tenho uma aula que, cara, essa música aqui combina com tal aluno, ó. Esse conteúdo aqui eu vou fazer tal performance, sabe? Pra E às vezes é poder... aquele aluno que mais precisa. E mais É aquele precisa. aluno que tá mais precisando ali pro ovo e que, pô, isso aqui eu acho que encaixa certinho. E, cara, a gente muda a geração. A gente muda as pessoas. Se a sociedade entendesse o papel do professor, a gente seria tão valorizado. Entende? Verdade. Porque a gente muda a sociedade. Imagina esses meninos, essas meninas saindo, cidadãos que respeitem as pessoas, cidadãos que querem modificar o mundo de forma positiva. Entende? O mundo seria bem melhor, cara. Seria bem melhor do que tá. Com certeza. Né? Na escola, a gente ajuda os meninos a trabalhar em grupos. Porque hoje em dia... É a principal dificuldade. Porque a sociedade ela quer ver só. Sozinho. E a gente não faz nada só. Tá vendo aí? Aquele trabalho lá da escola, que tinha que ficar nos cartaz,
A Ei, intenção cara, é mas essa aí. eu não era esse eu tô cara, falando não. Você, mas é outra pessoa. Ah, claro, eu entendi. Direto pra mim, produtor. Eu entendi agora, eu entendi agora. Ei, cara, até doido era participativo demais, macho. Segurava Eu, pra mano. trás, né? Eu quero doido, eu ficar lá assim, isso. Escola não é lugar de verdade. ficar namorando, não. Mesmo que ele Aí, falou. Aí ficava igual o Calumbi, né? Era, eu até Eu imagino. digo assim, é tudo que ele falou, mas um pouco. Se ele Não, era. eu sempre Se fui bom. ele era da Eu sempre fui um escola. bom aluno, graças a Deus. Igual sempre fui ele é proativo. aqui no podcast, ele. E aí, mas tu fez a minha parte, a tua era desse jeito, né? Ei, macho, deixa o pessoal de casa tá vendo, macho. Não, Mas é tá vendo assim, que tu cara. tá com bullying comigo. Não, não macho. tô Ei, não, mas tu cara. Tá, cara. Ei, macho. E aí, tu é fez sério, o teu trabalho, o meu? professor, tá vendo aí, ó. Tô vendo. Cara, e também uma coisa pra frisar, que é entender que tem múltiplos conhecimentos. Às vezes a gente foca assim, mas esse menino tá péssimo em matemática, esse menino tá péssimo em tal disciplina, e outro ele é melhor. Tem múltiplos conhecimentos. Tem galera que é boa no esporte, Sim. sabe? E aí ela não é boa em matemática. Já dizia o poeta, né? Há quem escreva os livros e há quem construa os aviões. Cada um. Esse nosso eu tenho Ei, que bater palma. Esse nosso produtor, Produtor rapaz, tem que a gente tá- respeitar, rapaz. A gente tá Eu sabia que se eu muito colocasse bem- o microfone pra ele, eu ia ter um retorno. Eu sabia. bem preparado aqui, É, eu viu, sabia. menino? A gente tá muito bem Não tô só na preparado, sombra, viu? não, né? Temos outro filósofo aqui, né, gente? Nossa. Mas realmente é isso. De que eu entenda que. Mas tem gente que não. E pensa assim, cara, não, ele tem que ser bom em tudo. Gente, cada um tem sua particularidade. Entende? Então, quando eu vejo os meninos assim, Renato, mas eu sou burro. Tem muitos meninos que falam isso, gente. Eu fico tão triste. Não, cara. É porque tu tem que entender o que tu é bom. Tu é bom em alguma coisa. Sabe? E a gente vai procurar essa coisa que tu é bom. E o que tu não é bom, a gente vai se esforçar pra conseguir ali entender. O mínimo. Cara, eu era péssimo em química. Quase que eu reprova em química. Não sou bom. Né? Mas quando eu colocava a Semana Cultural do Liceu do Conjunto Ceará, eu posso falar isso, né? Rapaz, Renato cantava, Renato fazia teatro, Renato fazia um monte de coisa, mas eu não, quando terminei o ensino médio, eu não quis fazer teatro, viu? Não quis fazer artes, não, fui fazer administração. Foi mesmo. Fui fazer administração. E aí mudou que horas, professor? Cara, quando eu entendi que eu não era bom em administração. Eu fiz faculdade recentemente, eu quis mudar de ramo e fui pra TI. Então, assim, foi 6 meses me ferrando. Não foi uma nota boa. Aí eu desisti, fui fazer faculdade de audiovisual, tá aí. Não tive uma nota abaixo de 9. Pois é, cara. Mas é porque também, naquele tempo da gente, eu acho que mudou muito essa questão da estrutura da escola também para entender o aluno. Eu não tinha quem chegasse para mim e dissesse assim, ó, o que é que tu gosta? Não sei se nas aulas de vocês, mas pelo menos não, porque a professora era muito mais condicionada a chegar lá, dar sua aula e ir embora, Sim. né? A coordenação também era um pouco mais distante do aluno. Hoje não, hoje os meninos têm uma estrutura, sabe? E tem essa parceria com a escola de não, o que é que eu quero ser, sabe? No que você é bom, qual área você é boa. Se alguém tivesse dito pra mim assim, ó, cara, tu é bom em teatro, tu é bom em música, tem faculdade, por que tu não faz faculdade? Segue esse rumo aqui. Não, foi depois que eu terminei o ensino médio, depois de 3 anos, que eu conversei com uma pessoa que era mais, né, como posso dizer, esclarecida no assunto, que ele, não, cara, tu devia fazer teatro ou música, tu pode ser professor. E tu ganha tal salário, tu pode ir pra ir tal canto. Começou a me direcionar, entende? Aí eu, poxa, meu irmão, passei 2 anos e pouco, quase 3 anos na administração, quebrando minha cabeça, não gostava, tirava nota baixa, reprovava as disciplinas. Aí quando chegar, não, fiz o teatro. Primeira aula, é isso aqui que eu quero. E em relação, assim, do teu tempo, né, de aluno, que foi aluno, para essa geração que você vê, né, lecionando para ela, você vê a diferença, questão do respeito com o professor. A gente até comentou aqui com o podcast do Robson, e a questão do respeito. Lá naquela nossa época, meu irmão, se fosse chamar os pais e tal, então tinha todo um negócio. Hoje em dia tem essa, né? Bagulho O Cara, negócio era bem... E também até as matérias eram bem menores, né? Assim, hoje em dia tem muito mais, né? Pra mim, a educação começa em casa. Então, essa geração que veio de agora tá adoecida em casa. Não tem como, gente. Porque, assim, começa o respeito em casa. Se ele grita com o pai, com a mãe,
Se ele trata o pai e a mãe como uma forma, como qualquer, quem dirá um professor na sala de aula? Entende? Então, a relação começa em casa, aí vai pra escola. É difícil, gente. No meu tempo também era totalmente diferente. A gente tinha um professor com uma autoridade suprema na sala de aula. Né? Se ele olhasse pra mim torto, que chamasse minha mãe, Deus me livre. Entende? Hoje não, gente. Hoje a gente tá vendo que tá complicado. Inclusive, vários vídeos nas redes sociais dos professores sendo agredidos. Infelizmente. E não é só por aluno. Se o aluno chegar em casa e falar assim, Pior, pelos pais. os pais, Tá louco. né? Se o aluno chegar assim, ó, professor, mãe, o professor me chamou de feio. Como é que é, menino? Rapaz, é em cima da gente. E olha que a gente às vezes nem falou isso. Eu posso falar pro menino assim, olha, você tem que estudar mais. O professor me chamou de burro. Tá, então, por isso que eu digo muito pros meus colegas, Isso. cuidado com o que vocês falam em sala de aula, porque tudo pode se virar contra a gente. E se for a privada, escola privada, pior ainda. É mais complexo. É porque eu tô pagando, né? Tem uma questão ali, Exato. você tá fazendo. Mas não, mas mesmo antigamente não era assim, não. Podia ser a privada, É. podia ser a Não, particular. Existe o respeito, existe a outra hierarquia, né? Que o professor, como você falou, a parte suprema na parte da sala de aula era o professor. E o pai exigia que o aluno respeitasse aquela autoridade ali, do professor. Justamente. Então, eu sempre gosto de frisar também isso. Escola e família andando juntos. Aí dá certo. Sabe? Muito boa. É, tudo pra cara, dar certo. tem tudo pra dar certo quando caminha junto, sabe? Eu digo isso porque o Robson não vai me deixar mentir, nem os meus coordenadores das escolas que eu trabalho. Acompanha uma reunião de pais. Veja quantos pais vão. Veja quantos pais estão ali interessados no seu filho. Claro, gente, que tem as demandas da vida. Isso aí eu super entendo. Mas a escola, o teu filho tem que ser uma prioridade pra ti, tu não teve. Entende? Então, assim, há um distanciamento. E há uma questão assim, eu quero fazer os quereres do meu filho. Ele é prioridade, mas eu tenho que colocar limites ali, também nele. O ser humano necessita de limites, né? Necessita. Muito. Então, quando o menino não tem limite, ele chega chutando tudo. Ele Imagina. vomita. Tu imagina Conjunto Ceará, aquele cruzamento ali do Banco do Brasil sem o semáforo. Pronto. Não, você tem um semáforo pra você ter limite. Justamente. Mas o que acontece é o quê? Os pais falam assim, ó, toma, é responsabilidade sua, meu tua. filho. Só depois das 5, quando eu pegar ele, que é minha volta. E olha que se pegar, tô brincando. E você foi muito bem colocado nessa sua palavra, né, cirúrgica aqui, você falou que a educação vem de casa. Então, primeiro ele é educado em casa e depois ele é orientado na escola, Exato. né? Eu acho que vai nesse cronograma, né, de Justamente, sentido, né? mas as coisas se invertem, infelizmente. Porque, assim, como não há, eu acredito na minha visão leiga, né? As relações em casa vêm se perdendo com o tempo, né? O pai, a mãe, devido à sociedade, ali que exige ele a trabalhar, exige a ele ter um trabalho, às vezes, que é cansativo durante o dia, faz com que o pai chegue cansado em casa, não tem um diálogo com o filho, e sem diálogo, não há essa aproximação. E aí o filho leva tudo isso para a sala de aula. Porque quem fica com os filhos somos nós. 8 horas, né? E às vezes tem pai que não quer ficar em casa com seu filho. Então, os meninos chegam às vezes, gente, chorando. Teve uma menina que chegou para mim e disse assim, ó, eu só queria atenção. E por quê? Mas porque eu percebi isso. Porque ela não parava de fazer bullying na sala, não parava de querer chamar a atenção de alguma forma. Menino, isso tá errado. Tá errado, essa menina tá querendo chamar a atenção. Quando eu conversei com ela, eu entendi. Ela queria que o pai dela fosse na sala, lá na escola. Por isso que ela tava fazendo um monte de coisa ruim na sala de aula. Atenção, né? É. E isso é importante, a escola, né, conseguir o professor junto, né, entender e transmitir, passar, né, para os pais, né, que quando tem realmente essa
parceria, né? Isso é importante, como você falou, né? A participação, né? Porque essa reunião dos pais e mestres, né? Ela serve para isso, né? Para compartilhar essas experiências e vivências, Ou né? tirar um tempo, não posso ir tirar um tempo pra ir, como é que tá meu filho? Como é que tá o desenvolvimento do meu filho? Porque quando chega no final do ano e teu filho tá quase reprovando, menino, a culpa é da escola. Foi A todo culpa esse é da- professor, velho. Ou o professor velho. Marcação no meu filho, não sei Marcação o no quê, meu filho, tá? bichinho. O bichinho que não fez nada, o menino. Mentira. O menino colocando fogo na sala e o bichinho. Mas também não é só também tristeza, não, gente. A educação também tem coisas muito boas. Sala de aula, eu me divirto horrores com os meninos. Nossa, é uma resenha às vezes. Ainda mais aqui no Conjunto Ceará, né? Porque quando você ensina no bairro que você mora, é resenha. Eu vou malhar, eu encontro a metade da minha sala. Não posso nem malhar direito aqui no Conjunto Ceará, Os gente. Zenza, tudo dentro da academia. Você tem um menino tudo na academia. Mas não é ruim pra mim, Não, não. Gustavo. Tá Tô não, tô falando não. Gustavo. Mas não é ruim pra mim, não. Porque às vezes eu tô aqui, os meninos, ei, professor, o senhor aqui na academia, eu sou gente. Ele tem uma vida? Eu também tenho uma vida, O viu? senhor aqui na academia. Eu no supermercado, é, eu compro comida, viu? eu como, né? Eu tenho vida. Agora já perguntaram, porque já perguntaram pra minha esposa, né? Tia, mas tu trabalha de quê mesmo? Essa pergunta é muito mais do fundamental. Tia, As mas crianças, tu trabalha né? de quê? Não, mas e tá aqui? tu E trabalha- depois? E depois? Como é que você ganha a sua Tu vida? faz o quê? Tu é doido, gente, é demais. Pois é. Vamos pra coisa boa, Ney? Vamos pra coisa boa, vamos aí, vamos. Tá muito legal o papo, tá muito bacana, vamos continuar. Vamos agora dar uma atençãozinha aqui pros nossos patrocinadores que nos ajudam, que mantém toda essa estrutura aqui, que vem compartilhando, né, com você aí de casa, que vem fazendo com que a gente transmita pra você um pouco das histórias dos empreendedores, dos moradores, dos influencers do nosso bairro, né? Auristela Supermercado, onde você encontra o preço justo e barato, é na Auristela Supermercado. Eles têm 2 unidades, na Sargento Barbosa e na Coronel Fabriciano. A da Sargento Barbosa está passando por uma reforma, vai ficar linda. Então, se você quer comprar com preço justo e barato, vá na Auristela Supermercado. Faça Imóveis, quer comprar, vender, alugar o seu imóvel, conta com a equipe da Faça Imóveis. Com certeza você vai sair de lá satisfeito, tomado um cafezinho, com todos os seus problemas resolvidos. Tem muita gente que procura a gente. Eu quero morar no Conjunto Ceará, eu quero essa casa aqui. Quanto é que custa isso aqui? Eu quero vender o meu imóvel no Conjunto Ceará. Eu tenho certeza que a equipe da Faça Imóveis vai te ajudar e você vai sair muito satisfeito desse negócio. Faça Imóveis, estamos juntos demais. Ponte da Tapioca, onde você encontra as melhores merendas aqui do Conjunto Ceará. Ele já teve aqui no nosso programa aqui, mandou, né, um lanche aqui pra gente, surpresa e Muito tal. bom, Então, muito bom. recomendo. Se você não conhece ainda, dê uma passadinha. Ele fica ali na Avenida Alanis Maria, número 1380. Tem os melhores bolos, buruaca, tapioca, cuscuz, tudo que você imaginar, waffle, tudo que você imaginar em termos de merenda deliciosa e saborosa é no Ponte da Tapioca. Se não conhece, vá lá conhecer, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Trevo Lavicar. Se você precisa lavar Fazer vitrificação. Esse nome é muito difícil, cara. Fazer Fazer o quê, vitrificação. hein? Vitrificação. Quer sair com seu carro limpo, bonito, cheiroso? Se você ainda não conhece a Trevo Lavicar, ela fica ali na Avenida L, do lado do terminal. Se você mora no Conjunto Ceará e ainda não conhece, papai, tá perdendo. A Trevo Lavicar é o psicólogo do homem. O homem com cabelo cortado e o carro lavado não quer guerra com ninguém. Trevo Lavicar, tamo junto E demais. só usa os melhores produtos do mercado pro seu carro. Tem esse negócio que antigamente não. Rapaz, antigamente eu lavava meu carro, era com detergente, sabão e pó de casa. Lá e só usa produto de alta qualidade da Vonix. Você quer fazer uma higienização, uma lavagem, uma limpeza do seu carro, é com a Trevo Lavicar. Só os melhores produtos da Vonix. Eu chego lá com Ford K 2011, saio de lá com Ford K 2025. Olha aí, rapaz, isso aí vale a pena, viu? Seu patrocinador do seu negócio. Então, você quer ter Pai, eu vou levar meu Creta lá pra ver se dá certo. Você quer ter esse mexer aqui, menino, pro seu negócio? Então já entre em contato aí com a galera. A gente tá procurando novos patrocinadores. Fala com a galera aí do nosso podcast que eles vão estar te passando todo o nosso, como é que se chama? O portfólio, né? Da Isso. parte dos patrocinadores. Quer estar aqui passando aqui no nosso podcast, quer estar passando lá no Conjunto Extraordinário, entre em contato com a galera aí da página que a gente tá atrás de nosso patrocinador. Então, quem sabe você tá aqui, né, sendo aí
Entre em contato com a gente. O que ele quer dizer é que entre em contato com a gente. Não tem nada de absurdo aqui, de muito caro, de não sei o que. Porque os caras são muito grandes, não sei o que, são muito bonitos. O Ney não é, mas o Rai é muito bonito. Pra fazer propaganda com ele é muito difícil, não sei o que. Não existe nada disso. Entre em contato pelo direct da nossa página que vai dar tudo certo. Pessoal de casa é bom. Tá vendo aí o bullying que o... Tá aí, professor, até aqui, ó. Até aqui eu sofro bullying. Lá no colégio eu sofri, aqui também eu sofro bullying. Esse aqui é o tipo de cara que ele... Até aqui tão Não bonito. mudou, não mudou. Não mudou. E o produtor, chama o quadro. Bora. Só um minutinho. Batatinha. A gente, professor, a gente tem aqui um quadro, né? Que é como se fosse o estilo do Raul Gil, né? Que ele tira o chapéu, não tira, né? Sim. Então, a gente fala alguns nomes, né? Isso aqui é porque eles ficam com resenha comigo, frescando. Porque diz que eu falo longe, fico me distanciando do microfone. Tava aqui no Não, né? Não, porque acontece mesmo. Mas o microfone é bom, cara. Eu tô assistindo todos os podcasts que a gente tem aqui. O meu áudio, depois desse microfone aqui, da Fifine. Fifine. Eu falei Fifine porque eu Volta falo pro ensino médio. né? Vixe. Vamos trazer um professor. Então, assim, o microfone é muito bom. Então, tá bom, viu? Vocês estão com bullying comigo. E aí a gente tem esse quadro, né? Então, é uma espécie de tira o chapéu. Aí a gente vai falar alguns nomes aqui. Se você convidaria essa pessoa para conhecer o nosso famoso polo de lazer, nossa batatinha, né? Que espera ser terminado um dia, mas se Deus quiser vai, né? Vai dar certo. Alfinetada grande. Você chamaria a tia Arinete para comer a deliciosa, saborosa batatinha do polo? Rapaz, eu chamaria, porque ali é uma mulher maravilhosa. Ali é uma mulher como pode dizer, de garra. E que tem várias histórias pra contar. Eu acho que não só chamaria ela pra comer, como pra ela fazer, porque ela também é uma cozinheira de mão cheia. Mulher, tudo que ela faz, você não tem noção não, gente. Tudo que ela faz é bom. O colégio é bom, a comida que ela faz é boa. Rapaz, chamaria. Com certeza. Tia Arinete, você está mais que convidada a saborear deliciosa batatinha do polo. E você está convidado, mais uma vez, né? Venha pro nosso podcast, que a gente será uma honra receber e compartilhar, né, a sua história aqui com a gente, né? Raizinho? Professor, agora cantor Renato, traria também a banda WL. Eu sou fã demais dessa galera. Rapaz, ó. Eu chamaria essa banda maravilhosa que tá aí fazendo sucesso aqui no nosso Conjunto Ceará e levando o nome também para outros locais com forró das antigas, né? Rapaz, cantam bem, são performances no palco. Eu chamaria essa galera muito boa, muito humilde, gente boa. Eu chamaria horrores. Muito massa. Mandar um cheiro pra banda WL, pra Léo, pra todo mundo. Cheiro nesse cheiro de cangote. verdade, vai. Arrocha, Ney. Professor, você convidaria Colégio Liceu do Conjunto Ceará para saborear essa deliciosa batatinha? Rapaz, com certeza porque é o colégio que eu estudei, né? Que eu terminei meu ensino médio. Eu tenho várias histórias e que agora, né, eu também ensino. Então, bora, Liceu do Conjunto Ceará, bora comer essa batatinha no polo? Cuida. Grande referência aí. Muitas pessoas aqui do Conjunto Ceará com bom. certeza já passaram pelo Liceu, né? Tem Não muita foi, história Rai? boa para contar, né? Eu fui, cara. Inclusive, Ei, qual é a história do negócio? não, Ei, não, qual é a história do negócio da bananada aí? Não vou contar, contar, não. Ei, galera, vocês sabem de uma história de uma Não, bananada? você- Ele tava no você meio, sabe. viu? Dessa bananada aí do liquidificador, Não. ele tava no meio, viu? Não. Então procurem Eu na sabia, internet cara. aí que tá Eu não vou essa contar, história. não. Vai, Deixa qual pro próximo episódio aqui. Professor, acho que o senhor é da minha época aqui, dessa mesma galera. O senhor chamaria pra comer uma batatinha no polo, o nosso saudoso, que foi muita referência durante muito tempo no Conjunto Ceará. O nosso querido Martas Buffet. Rapaz, chega doeu aqui em mim quando você falou isso. Eu chamaria assim. Chamaria pra comer do meu lado, dançaria uma swingueira do lado também junto. Muito massa, né, cara? Quem nunca? A gente fez um TBT publicando Foi. lá na página, foi um maior sucesso, a galera comentando, relembrando, compartilhando com outros, marcando a galera. Ei, tu lembra tu naquela época? Mas domingo não tinha outro. Domingo à tarde era no máximo. Domingo era no Martas Buffet. Era. Teve uma época até que o Martas acho que era sexta-feira, tinha um pagode, sábado não sei o que, e domingo a swingueira. A swingueira. Era uma febre assim, o Martas Buffet Quem nunca, né, gente? fez muito casais também, acho que até hoje tem muita gente aí casada que namorou lá nessa época. Tem, muita gente comentou lá, comentou na página lá que se tiver histórias de amor, né? Muito massa. Professor, você convidaria Augusto Boa? Augusto Boa? Gosto boa. Uau. Gente, eu convidaria um grande teórico do Uau. teatro, sabe? Mundialmente conhecido. É brasileiro, mas foi muito mundialmente conhecido. Trabalha com teatro político, teatro que traz ali as camadas sociais, né?
teatro e vida. Então, inclusive, sugiro até essa leitura para quem estiver assistindo, certo, das suas obras, que é muito legal. Ele traz um pensamento muito crítico. Então, eu convidaria sim e a gente teria um papo bem filosófico ali naquele polo do Conjunto Ceará. Muito Comendo a massa, batatinha. tem que respeitar. Meu produtor tá contigo, muda o quadro. Professor, a gente tem também aqui um quadro chamado Puxão de Orelha, como diz o cearense, sabe? Que ele dá aquele puxão de orelha. A gente abre um espaço para que o nosso convidado possa dar realmente o puxão de orelha na instituição, no órgão público, privado, numa pessoa. Só para o senhor ter noção que a gente já teve puxão de orelha, desde a Enel, que é a mais famosa talvez do nosso programa, para empresa particular, privada, como a Guanabara, por exemplo, entendeu? Por oferecer um serviço ruim. Então é um espaço que a gente abre aqui para que o senhor possa dar esse puxão de orelha. A gente sabe que o senhor faz uma crítica construtiva e a gente queria ver para quem vai o seu puxão de orelha aqui. Gente, puxão de orelha. Eu vou dar um puxão de orelha em umas pessoas específicas. Muito bom. Eu vou dar um puxão de orelha nos pais. Sabe? Tô sendo professor, vou dar um puxão de orelha nos pais. Gente, pai, ame seu filho e coloque ele em primeiro lugar na sua vida. Certo? Claro que Deus, o que você acredita, mas seu filho tá ali, ele é importante. Seu trabalho é importante? É importante. Certo? Mas você trabalhar em casa com seu filho, né, as demandas, vai fazer ele ser um bom profissional, vai fazer ele ser um bom cidadão. E a gente reclama tanto da sociedade, tanto dos órgãos, mas quem movimenta os órgãos não são pessoas? E essas pessoas têm que ter uma base familiar. Então, ao invés de estar preocupado com tantas coisas na vida, se preocupe em fazer a sua família um local, o seu lar, um local bom para o seu filho estar. Um local bom para o seu filho morar. Porque ele vai ser um bom profissional, ele vai tratar as pessoas boas e nós vamos ter uma sociedade mais justa. Tendo um médico bom num posto, tendo um médico que é humano, ele vai tratar as pessoas boas. Ele não vai faltar por besteira, certo? Ele vai ser um profissional melhor, um empresário melhor também. Muito bom. Tem que respeitar. E puxão de orelha construtivo aí pros pais, né, cara? Isso serve de lição, não só pra mim, que também sou pai, para os pais aí de casa aí, que realmente a gente precisa valorizar e salvar essa nossa futura geração que vai, de uma certa forma, nos representar no futuro como dono desse país, né? Cara, deixa eu mais uma vez aqui, mas não é crítica não, sabe? O que eu vejo, eu observo muito, e ninguém tem que se meter, talvez, na educação de ninguém, eu não concordo com isso, e eu não tô me metendo na educação de nenhum pai, mas às vezes, eu acho que os pais, às vezes, têm a filha adolescente como um empregado, sabe? É como se faz isso aqui, faz aquilo ali, tipo assim, e ninguém faz o que o filho quer, o que às vezes não dá o espaço democrático, que o senhor falou, inclusive, no começo do nosso programa, não deixa o adolescente, principalmente, ter esse espaço democrático em casa, né? Eu vi até um meme na internet esses dias, assim, amor, eu comprei uma nova lavadora de louças depois de 15 anos. Aí quando vira a criança lavando lá, a criança de 15 anos lavando a louça. É esse puxão, digamos assim, né? Só pra concluir. Cara, é porque, eu posso concluir também, Rei? A Rocha. Com certeza. Eu acho que são os dois lados, né? É o lado que isola o filho e o lado que... como é que eu vou dizer? Estima demais o filho também. Sabe? Eu acho que o equilíbrio aí seria o ideal. Muito Nenhuma coisa, nem deixar faltar, nem transbordar também. Mas o equilíbrio. E entender que, tipo assim, na infância, você é o herói. Sim. Na adolescência, você é o vilão. Exato. Porque você vai colocar os limites. Mas tu tem um limite também. Né? Você já foi adolescente. Eu vejo alguns pais assim, reproduzindo algumas coisas com os filhos que... Meu Deus do céu, cara, tu já foi adolescente. Mas quando você chega na fase adulta, você volta a ser herói. Pois é. Você volta a ser herói. Justamente. Então é muito melhor você pegar seu filho ali e trazer ele pro seu lado do que se você ser um vilão pra ele. Ele não vai te contar nada, ele vai começar a mentir. E aí, ó. Já era. E eu já falei pro daqui, né? Pro meu... O daqui meu de aqui, casa. o daqui de casa, Ele né? tá ali, Meu menino pra aqui, quem tá assistindo o programa, ele tá ali menino atrás aqui. olhando. Vem cá, meu filho, vem cá, lindãozão. Pra aí. quem não conhece, né? O Gustavo. Audiência aumentando O agora. Gustavo é esse Agora filho vai aqui, pipocar. lindão, né? Aí, Abaixa, cara, pra aparecer teu rosto. carinhoso Muito aqui. bom. Aí. Então, Cara assim, do que eu pai. amo muito, que eu tento sempre demonstrar e representar, né, da melhor forma como pai pra vida dele. E espero que tenha essa parceria, né? Sempre eu e ele, aí contando, né? Como você mesmo falou.
né? Às vezes a gente tem que corrigir, tem que orientar, tem que Tem, ensinar, mas também tem. tem que participar e fazer presente na vida dele, né? E hoje aqui ele tá presente, sempre tá quando pode, né? Pode estar acompanhando, tá aqui no podcast, né? Muito massa. Sabe que eu lhe amo, né? Palmas pra Neymar, por favor, nesse podcast. Muito bom. Estava meu aluno. E Vai lá, aí, Neizão. vamos agora, pronto, professor. Da mesma forma que a gente tem um puxão de orelha, né? Nada mais justo que também a gente elogiar, né? A gente dá aquele selo, aquela forma de representar uma pessoa da melhor forma, né? Com um presentão do selo do Conjunto Extraordinário. Esse selo, ele já foi... De novo isso, ele... cara. Meu Macho, Deus deixa eu do fazer céu. meu jabá, mano. Fala, cara. Cara, tá vendo, ó? 360 O cara, países. mais de 79 agora. Ah, caiu. 79, não, aumentou, era 69, agora 79. Mais 79 países ganhou prêmio Fundação de melhor prêmio do mundo aí. Então, esse selo é muito requisitado. Então, você vai dar pra quem esse selo como uma forma de demonstrar que aquela pessoa é uma grande referência, uma grande inspiração e não deixaria, a gente não teria como você não presentear ela com Professor, o né? selo, por favor. Só o seu, né? Só o seu, né? Gente, aí, eu ia dar pra uma pessoa, só que você fala um selo. No Conjunto Ceará, a minha mãe, gente. Não tem Caralho. como, cara. Porque, tipo assim, ela que me colocou no Conjunto Ceará primeiro. Ela que me mostrou a vida. Sou muito apegado a ela. Inclusive, depois eu vou falar sobre música, ela é música. Ela cantava aqui no Cajueiro Drinks. Então, aqui, ó. Macho. Então, minha mãe me ensinou várias coisas do que eu sei hoje. Então, o selo maior vai para minha mãe. E como empresário desse bairro, vai para o Robson. Ixi, O cara Caralho. é massa. Massa, Não é porque eu tô bacana. puxando. Ele sabe disso. Robson já teve aqui no nosso programa. Se você não assistiu, é só baixar aqui, né? Como é, Raí? Baixa aqui no... É. no Rola esse negócio que tá aqui do lado do vídeo, tem um monte de vídeo aqui do podcast, rola aqui lá embaixo, vai estar o episódio do professor Robson. E tem muito outros também, né? Assiste lá, Tem compartilha vários. e tal. E a Tem. galera, e tem muita gente aí que a gente tem na nossa lista pra poder entrevistar. Cara, muito bom, muito o selo bem dado, né? Pra sua mãe, pra o Robson aí. E a gente já tá aqui, chegando aqui no nosso finalzinho. E muito posso- bom. Posso só fazer mais uma pergunta pra ele? Rocha. Com certeza, Professor, deve. E o que o Conjunto Ceará representa pra você? Ótima pergunta. Esse Cara, produtor é diferenciado. Não é. Eu vou trocar, Neymar senta lá e eu Sento lá. pronto. Eu vou. Você vai aparecer eu lá porque não vai aparecer você. Porque eu não sei mexer em nada. Ai, eu não posso, ai, eu sou o Sombra, aí. Ah, é. O Conjunto Ceará, ele representa renovo pra mim. Porque assim, teve uma época que eu saí do Conjunto Ceará, fui lá pro Presidente Kennedy, fiquei 2 anos lá porque era mais próximo da escola onde eu tinha mais carga horária. E eu tive que voltar pro Conjunto Ceará, porque a mãe teve doente, eu tive que voltar pra ficar perto dela. E ali começou a eu entender o Renato de novo. Aqui eu me descobri artista, né? Aqui eu descobri outro lado do Conjunto Ceará, né? Que não é só o professor Renato que é músico hoje também, trabalha com uma banda de brega na cidade. E aí foi no Conjunto Ceará. Então é esse renovo. O Conjunto Ceará ele vem se reinventando. Por isso que é preciso uma atenção tão grande para esse bairro, de pessoas maravilhosas. Então, esse renovo está sempre... primeiro começa com a minha avó, vai para minha tia, vai para mim, e vai passando de geração em geração, vai mudando, porque as pessoas vão mudando, e o bairro vai mudando, vai crescendo. Então, se eu fosse colocar numa caixinha, era renovo, sabe, o Conjunto Ceará. Muito Massa, massa. bacana. Eu sou da mesma forma que a gente tem, né, aqui a forma de compartilhar com os empreendedores, falar um pouquinho, que conselho, né, você daria para um professor que está querendo ser professor, né, que está ali começando, ele tá fazendo a faculdade, de uma certa forma, tá querendo, né, ser inspiração e fazer com que as outras pessoas aprendam, né, com a forma de melhor ensinar, né? Como que conselho você daria, né? Cara, primeiro, não desiste. Sabe? Porque vão vir muitas coisas realmente que vão te fazer desestimular, sabe? Tremer na base. Como todas essas problemáticas que a gente falou aqui no podcast. Mas, olha pro aluno. Observa. Coloca ele como primeiro lugar ali no teu trabalho. Sabe? Enxerga ele como uma pessoa que vai dar certo. E principalmente esteja preparado para estar numa sala de aula. Estude, leia,
sabe? Saiba se comunicar, faça curso, né? Não fique só preso a uma faculdade. Faculdade, ela te orienta, mas você pode ter vários caminhos. Então, assim, leia, estude, peça orientação, faça cursos, sabe? E entre na sala de aula preparado. E se não entrar, também se acalme, porque junto com os meninos você vai se preparar, certo? Mas saiba que ali você está modificando vidas. Então não desista. Não desista e lute por essa causa, porque ser professor no Brasil também é uma missão, certo? Então não desista. Muito Isso bom. aí, Muito bom. uma missão de honra mesmo, porque ser professor e ensinar a essa nossa futura geração, cara, é uma responsabilidade muito grande mesmo. Você foi cirúrgico aí na sua fala. E aí, da mesma forma que a gente também abre espaço, a gente quer abrir espaço aqui para você. A gente fala para os empreendedores, né? Assim, de uma certa forma, vender o jabá dele. Mas aqui fica aberto aqui para você agradecer as escolas, falar das escolas que você ensina, né? De uma certa forma, falar um pouco também da sua vida pessoal. Eu vi também aqui que você, do seu projeto, né? Como artista, cantor. Então, assim, aqui o espaço agora é seu para você aí fazer aí da melhor forma. Descrever pro pessoal de casa também é outra profissão, né? Na verdade, assim, dizer o que é que você trabalha, né? Que nem os alunos, O que você faz? O que é que você faz, né? Gente, então fica aí também o convite para olhar um pouco nas minhas redes sociais, Renato Irco. Eu tenho uma banda de brega raiz na cidade. A gente trabalha com alguns locais como Estação das Artes, Centro Cultural do Bom Jardim, já passei por lá. Alguns bares também, a gente faz um trabalho ali trazendo de volta o brega, trazendo aquele brega raiz que nossos pais, nossos avós escutavam, certo? Pra galera mais jovem entender que também existe outros tipos de música para ouvir, então trabalho com essa performance também, para que eu não morra também artisticamente falando, né? Sala de aula é bom? É. Então, galera do Conjunto Ceará aí, acompanha meu trabalho, é um trabalho de qualidade musical, certo? Então, cuida, Renato Irco no Instagram. E é isso aí. Se você também, né, veio através do nosso convidado, né? Segue nossas redes sociais. E se você segue nossas redes sociais, também segue nosso convidado, acompanha lá, vê, tem muita história boa pra contar. Eu tava olhando aqui o Instagram dele. O cara realmente canta bem, fala muito bem sobre arte. Então, você quer aprender um pouquinho, né? Dá uma conferida lá. E agradecer também, Ney, a todos os gestores que trabalham comigo, aos meus colegas professores, né, que estão assistindo. Gente, a gente tá junto nessa luta, certo? Muito obrigado por não esquecer que a educação é primordial nesse país, porque é nela que nós abrimos a mente contra um ódio que se instaura sempre na vida e que a gente quer sempre fazer com que esses meninos e essas meninas prevaleçam o amor, certo? Através da educação. Então, tamo junto, meus amigos, meus colegas. E gostei demais, assim, da forma de como você apresentou, falou um pouco sobre a arte, falou um pouco sobre você ser o professor, né, de arte, e, assim, foi muito legal, bacana. Como você transmitiu, né, de uma forma leve, de uma forma bacana, de uma forma transmitindo até pro seu conhecimento pros alunos, né? Então, isso que é gratificante. E a gente espera trazer outros professores de outras, né? De claro. matemática, né? Pra contar também as desenhas, um pouco das histórias também, que eu acho que é muito legal. Porque eu lembro da minha época, né? Professor de história e De novo, ciência, cara. né? Eu pensei que era piada. Já ficar, né? Poxa. Não, assim. E é isso aí, galera. Não se Valeu. esquece de compartilhar. Fazer aqui, ó, no sininho aqui, como o Rai fala. Dar aquele like, compartilha com o seu amigo. Então, vamos manter aqui esse canal sempre com a galera do bairro, compartilhar cada vez mais, fazer com que ele cresça cada vez mais e nos traga novos convidados, né? Raizinho, É isso aí. considerações? Se você gostou desse vídeo, veio através do nosso convidado, se inscreva nesse canal, por favor. Eu tenho 2 pensões para pagar. Mentira, não ganho nada para fazer isso aqui. Se inscreva no nosso canal para que a ferramenta entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e que ele vai lhe entregar o próximo, tá? E você se torna até prioridade quando você se inscreve no canal, ele já te entrega o vídeo. Ó, hoje, tal hora, tem um vídeo novo. É isso aí, É isso Neizão. aí. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu, obrigado, Tamo produtor. junto. Obrigado, Elton. Valeu.